A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Eu não sei o que está no teu coração nesse momento, mas eu quero te dizer que da parte de Deus não falta paz para te dar. Que a paz ela reine, ela entre, ela repouse no teu lar, na tua vida, no teu coração nesse momento. E essa paz ela excede ao entendimento, porque às vezes nós não conseguimos compreender o porquê estamos sentindo paz, mesmo em meio a tanto caos que estamos vivendo. Mas se Deus está em nós, tudo vai bem. Se Jesus está no barco, tudo vai bem. Porque Ele tem poder de repreender a tempestade ao meu e ao seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por esse amor incondicional que me alcança hoje, que te alcança hoje, em nome de Jesus. Nós estamos no 4º dia dessa campanha, faremos 7 quintas-feiras, nós estamos no 4º, onde nós estamos aprendendo a destruir as fortalezas da nossa mente. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, ou acompanhe comigo aí no rodapé. A palavra de Deus diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você puder, feche os seus olhos nesse momento, ou se concentre comigo para orarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, e nós só conseguimos isso porque o Senhor fez esse caminho. O Senhor nos amou tanto, tanto, que entregou o Seu único Filho para que nós pudéssemos ter acesso a Ti novamente, ó Pai. Um dia o Senhor disse aos discípulos que ninguém vai ao Pai, a não ser por Ti. Jesus, Tu és o caminho, Tu és a ponte, que permite nós estarmos na presença do Pai. Porque através do Seu sangue que foi derramado, nós conseguimos ser justificados, transformados, purificados, limpos, para que pudéssemos estar dignos de entrar na presença do Senhor. Senhor, o Senhor nos fez ser dignos, o Senhor nos santificou, e nós te agradecemos por isso. Mas não somente isso, o Senhor fez grandes coisas e ainda faz grandes coisas, e uma destas coisas é destruir todo o intento de Satanás que se levanta contra nós. Todas as fortalezas, as altivez, todo o sofisma, todos os pensamentos impuros, também, Senhor, todos os dardos inflamados de Satanás, o Senhor pode destruir tudo isso de dentro de nós. Obrigado, Senhor, e nós lembramos disso essa noite, e eu peço, Pai, para que através da Tua palavra, o Senhor possa trazer a transformação, a libertação necessária, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu peço, traga a revelação da Tua palavra nessa hora, unge a minha vida com a capacitação de comunicar bem a Tua palavra, para que a Tua palavra não volte vazia nos corações de cada irmão. Em nome de Jesus, Pai, essa é a Tua palavra é poderosa por si só, que a Tua palavra ela possa causar efeito, o efeito poderoso que só a Tua palavra pode causar na vida dos meus irmãos agora que me assiste, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, e eu peço, Pai, para que enquanto a Tua palavra é ministrada, a Tua presença possa nos envolver nesse momento. Eu peço em o nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aleluia. Eu quero ler com você novamente Romanos 12, versículo 2, que diz assim: não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós temos aprendido nas outras quintas-feiras que se passaram, as outras 3 que nós falamos desse mesmo assunto, que fortalezas espirituais, elas podem ser pensamentos ou algum tipo de ação que vem através de nós. E estamos vivendo tempos, irmãos, em que nunca nós ouvimos falar tanto da mente humana como os dias de hoje. Eu vejo Deus permitindo que a ciência ela venha evoluir de uma forma tal, de uma grande forma, para que as pessoas elas possam ser curadas de enfermidades mentais, as quais é muito se falada nos dias de hoje, e também para que elas possam ser curadas de problemas psicológicos. E com isso muitas fortalezas, através dessas ferramentas, muitas fortalezas estão sendo destruídas da mente de muita gente. Nos traumas emocionais, nas personalidades, na bipolaridade, nas emoções, enfim, em todas essas áreas, as pessoas estão tendo oportunidade de serem curadas, de entenderem o que se passa dentro de si. E a ciência diz que a nossa alma é a nossa psique, é a nossa razão, é a nossa mente, onde fica armazenado toda a nossa história, todo o nosso pensamento, todos os nossos sentimentos. Portanto, é lá que ficam as fortalezas no nosso intelecto, em nossa mente. Satanás tenta construir fortalezas dentro da nossa alma, dentro do nosso intelecto. É lá que ficam muitas das fortalezas malignas. E nós temos visto que no século XX, a partir da década de 1990, a neurociência ela tem ganhado um espaço nunca visto antes na história da humanidade. E desde então, as universidades, empresas, até mesmo as igrejas, ela tem aberto espaço para que o cérebro venha a ser estudado e compreendido. E desde então, termos como neurociência, neurobusiness, neuromarketing, neuroespiritualidade e outros termos vindo de neuro, tem sido comum aparecer na nossa televisão, tem sido comum aparecer nos livros que lemos, tem sido comum aparecer nos diálogos que nós temos com os nossos amigos, tem sido comum aparecer no século que nós estamos vivendo. E isso tem me feito ver que o que a Bíblia descreve no livro de Romanos 12, versículo 2, na parte que devemos renovar a nossa mente, é uma coisa muito séria. E Deus ele tem permitido que várias ferramentas apareçam para que isso tudo seja feito de uma maneira eficaz na nossa vida. Deus, Ele quer que a nossa mente seja renovada, sim. Ele quer que nós venhamos nos desprender de muitas coisas que dentro do nosso intelecto, que dentro da nossa alma, venham ser curadas e muitas vezes deixadas para trás, para que nós possamos ter uma mente renovada pela palavra de Deus e pela realidade, pela verdade. O apóstolo Paulo, muito inspirado por Deus, ele diz que não devemos nos conformar com o mundo. Ou seja, nos conformar seria nos acomodar, seria parar, seria estagnar.
E uma pessoa acomodada é aquela que não consegue enxergar além do que está vendo. E ela acaba se limitando naquilo que ela está vendo com os olhos naturais. Mas para que possamos enxergar além, para que possamos ter uma visão ampla das coisas, nós precisamos renovar, rever algumas coisas, ver que é possível sim ultrapassar limites que nos foi colocado muitas vezes por fortalezas. E quando eu vejo o estudo do cérebro tomando o seu espaço no meio de nós, eu percebo que Deus está dando a oportunidade ao homem de ter um conhecimento ainda mais profundo de si mesmo e também do próprio Deus, porque quanto mais nos conhecemos, mais conhecemos nossas limitações e mais sabemos o que Deus é capaz de fazer por nós. De todas as descobertas recentes, de todos os estudos que nós vimos na ciência, da neurociência, o que mais se destaca e o que é mais revolucionário nesses tempos é o conceito de que nossos pensamentos, olha só o que a ciência diz que os nossos pensamentos têm o poder de esculpir o nosso cérebro. Os nossos pensamentos têm poder de esculpir o nosso cérebro. Então a gente vê que crenças, que convicções podem assumir uma existência física com mudanças positivas ou negativas em nossas células, que muitas vezes isso expressa até no nosso rosto. A própria palavra de Deus diz isso, que um coração alegre formoseia o rosto. Por que o nosso coração fica alegre? Por que o nosso coração fica triste? Por causa das informações e por causa das ações que acontecem ao nosso redor. E isso expressa fisicamente. O cérebro é capaz de esculpir, ou melhor, o conceito de que do que a gente aprende, o conceito do que a gente tem vivido ao nosso redor, tem capacidade de esculpir o nosso cérebro. As informações, os pensamentos, eles esculpem o nosso cérebro. E o cérebro, ele é capaz de se adaptar por várias mudanças, por meio do sistema nervoso, e também de reorganizar os neurônios e também os circuitos neurais, se moldando a níveis estruturais por meio de aprendizagem e também de vivência. Agora pensa comigo, foi Deus quem fez o cérebro, certo? E Deus, sabendo disso, que o cérebro tem essa capacidade que eu acabei de citar aqui, e hoje a ciência chama isso de neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Deus, sabendo da neuroplasticidade, sabendo que o cérebro se adapta ao que o ser humano está vivendo e o que está recebendo de informação, sabendo também que a humanidade chegaria nessa era onde existem pessoas doentes em sua mente, travadas em sua mente, limitadas em sua mente, porque suas histórias de vidas foram muitas vezes cruéis em sua infância. Deus, ele inspira os seus servos dizendo que nós precisamos ser renovados. Nós vivemos dias onde os traumas emocionais da nossa vivência fizeram a gente se adaptar com uma falsa realidade. Uma era onde as pessoas acreditam que tem que viver na miséria, porque na sua infância os seus pais, os seus avós viveram na miséria. Eles se conformam com isso. Eles acreditam que tem que continuar sendo como sempre foi, se acomodando com isso, não somente isso, mas outras coisas, se conformando com essas situações, com grandes situações que eles viram acontecer nos seus pais, e eles acreditam que tem que ser assim com eles também. Só porque a minha avó faleceu de câncer, eu também posso falecer. Não, isso é uma fortaleza.
Rompa essa fortaleza que limita você pensar no além, que limita você pensar no que Deus pode fazer na sua vida. E muitas pessoas ouviram que não iam dar em nada nesse século que nós estamos vivendo, ou que não chegariam em lugar algum. Pessoas que ouviram insultos, muitas vezes até dos seus próprios pais, onde aquela palavra negativa entrou e o cérebro daquela pessoa registrou aquele momento, se adaptou com aquela informação, e a pessoa agora acredita ser aquilo que ela ouviu, ou seja, ela se conforma com aquilo. E uma neuroplasticidade acontece de uma forma negativa na vida de uma pessoa. Mas Deus nos diz essa noite que uma nova neuroplasticidade precisa acontecer na nossa vida. Uma nova transformação na nossa mente precisa acontecer na nossa vida. Novas informações precisam chegar no nosso cérebro e repousar ali. Novas verdades precisam bombardear a nossa mente, e essas novas informações vão trazer para mim e para você uma renovação em nossa mente, destruindo o quê? Pensamentos de incapacidade, destruindo fortalezas, sofismas que existem dentro de nós. E nós precisamos renovar a nossa mente com novas informações, porque tem algo novo da parte de Deus para nos transformar. O Evangelho é nova informação, é novidade. A palavra do Evangelho é capaz de transformar, é capaz de renovar a nossa mente. E o Evangelho de Cristo significa isso, novidade. A novidade que está aqui agora, que nós podemos absorver. Nós precisamos de novas informações no nosso intelecto. Nós precisamos de novas informações na nossa alma para destruir pensamentos antigos, pensamentos que nos limitam, que nos travam, que nos aprisionam, ou seja, para destruir fortalezas em nossas mentes. O nosso cérebro ele precisa reorganizar os neurônios e também os circuitos neurais, se moldando a níveis estruturais por meio da aprendizagem do Evangelho, da palavra de Deus e também da vivência dessa nova vida que Deus nos proporciona hoje. Nós precisamos permitir a palavra renovar a nossa vida. Agora eu quero falar de uma pessoa que em sua neuroplasticidade deixou ser transformada por uma realidade verdadeira, assumindo uma nova identidade, a identidade que Deus sonhou para ele mesmo. Essa pessoa, mesmo sendo humano, ele conseguiu não ser influenciado pelos limites desse universo material. Ele conseguiu não ser conformado com os ensinamentos desse mundo que limitam a visão de todos. Mesmo nesse mundo tão material, arrogante e ao mesmo tempo limitado. Essa pessoa, ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a sua missão. E ele se deixou ser renovado, não se conformando com os ensinamentos desse mundo. Essa pessoa é Jesus, o Nazareno. Quando Jesus se apresenta e ele convida e ele chama 12 pessoas para o seguir, uma nova neuroplasticidade, uma nova renovação de mente começou a acontecer. A mente daqueles 12 começam a ser renovadas. A mente daqueles 12 discípulos começam a ser transformadas. Os seus circuitos neurais começam a se moldar a níveis estruturais. A mente deles começam a ser reestruturadas e eles começam a ver e começam a ser moldados a uma nova realidade que Jesus estava ensinando para eles. A mente dos discípulos estavam agora sendo moldadas
como a mente de Cristo era moldada. Jesus estava imputando sobre eles uma nova visão, uma nova mente, uma mente vinda da parte de Deus, que iria ultrapassar os limites daquilo que eles aprenderam durante toda a sua vida. Por isso eu quero deixar claro uma coisa aqui, para Jesus o Nazareno: o impossível não era um fato, o impossível não era uma realidade. A sua mente já estava, a mente de Jesus já estava moldada para ver o sobrenatural acontecer, para ver coisas além do limite acontecer. Sabe por quê? Para nós, muitas vezes o impossível é um fato. Sabe por quê? Muitas vezes para nós o impossível é uma realidade. É simplesmente porque o nosso cérebro, desde pequeno, se adaptou nos limites que a ciência e que o mundo nos colocou. Mas a mente de Jesus de Nazaré estava adaptada para uma outra realidade, além dos limites desse mundo. Para Jesus o impossível não era um fato, e sim uma opinião de quem mora aqui na terra. Mas em Mateus capítulo 7, versículo 20, Jesus ensina os discípulos a darem ordem ao monte para ele ser lançado no mar. Mateus 7:20 diz isso. Olha o que diz: assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. Eu acho que eu anotei o versículo errado. Se você puder procurar para mim aonde Jesus ele ensina os discípulos a darem ordem ao monte para ser lançado ao mar. Aí pode me interromper que a gente coloca, mas enfim, Jesus ele dá ordem para os discípulos para que o monte seja lançado ao mar. E em nossa realidade humana isso não é possível. Mas uma renovação de mente estava acontecendo com os discípulos. O cérebro deles estavam se adaptando com uma nova realidade. Mateus 11:23, Marcos 11:23 diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Olha o que Jesus estava dizendo. Jesus estava desafiando a lei da gravidade. Jesus estava desafiando a força humana, porque nós fomos limitados a acreditar que isso é impossível. O cérebro daqueles discípulos estavam se adaptando agora nesse momento com uma nova realidade que Jesus estava imputando sobre eles. É isso o que Deus quer fazer comigo, e é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer transformar a nossa mente para que a gente possa começar a acreditar no sobrenatural de Deus. Ele quer renovar a nossa mente com uma nova realidade. Ele quer que nós venhamos estar renovados com as ideias daquilo que Ele é capaz de fazer. Para Deus nada é impossível. Então quando Jesus ensina os discípulos que eles podem transportar montanhas, Ele estava usando uma metáfora. Uma metáfora para quê? Para chamar os 12 para fora de uma realidade, fora de um mundo de medidas e formas absolutas e cheios de certezas matemáticas. Porque Deus não opera no limite que nós conhecemos, nos cálculos que nós entendemos. Ei, Deus está nos chamando, Ele nos chama para fora no dia de hoje, para fora desse mundo de limites, e Ele quer nos colocar no reino dEle, onde tudo é possível acontecer. Deixa Ele renovar a tua mente nessa hora, deixa Ele renovar a tua mente hoje, deixa Ele renovar a tua mente agora, em nome de Jesus, e as fortalezas do limite natural vão ser destruídas na tua vida. Aleluia. A Bíblia também nos diz, no livro de Josué 10, versículo 13, que um homem chamado Josué orou e fez o sol parar. E aí eu te pergunto,
Desde a sua infância você ouviu dizer que isso é impossível. É ou não é? Às vezes eu ouço pregadores dizendo assim: para o sol parar, era necessário a terra parar, porque afinal de contas a terra gira em torno do sol. Mas cientificamente isso é impossível. Se a terra parar, gente, o que pode acontecer? Mas desde a nossa infância nós acreditamos que isso não é possível. Mas para Josué, um dos grandes servos de Deus, estava com a mente renovada naquele momento, por uma realidade vinda da parte de Deus. Uma neuroplasticidade aconteceu na mente de Josué, e por ele orar, aconteceu um grande milagre, uma grande coisa que é impossível acontecer. A Bíblia também diz em Mateus 12, 25, que Jesus foi se encontrar com os discípulos caminhando em cima das águas. Ele andou sobre as águas, e como se não bastasse, Jesus não foi o único que andou nas águas. Pedro também andou, Pedro também começou a andar com ele. Mas por Pedro ainda não estar, ou melhor, por Pedro ainda não estar completamente transformado, por ele ainda estar no processo de renovação, a sua mente ainda não estava completamente renovada. Aí ele começa a afundar, porque ele começa a ter a fortaleza da limitação, aonde ele aprendeu que isso seria impossível, e ele começa a olhar aquela realidade e diz: isso é impossível, e ele começa a afundar. Mas por alguns instantes ele conseguiu romper essa fortaleza da limitação, essa fortaleza do limite. Desde a nossa infância nós ouvimos dizer que andar sobre as águas é impossível. A ciência mostra isso para nós. É um desafio da lei da gravidade. Mas como eu já disse e eu repito, o impossível para Jesus era apenas uma opinião e não uma realidade. Porque Jesus, não havia nele a fortaleza da limitação. Não havia na mente de Jesus algo que o pudesse limitar, porque a mente que ele tinha estava renovada em Deus, e ele poderia fazer qualquer coisa. Se eu e você tivermos uma mente de Cristo, uma mente renovada pela palavra, nós seremos capazes de fazer qualquer coisa. É isso que Jesus estava dizendo: você pedirá que o monte se lance ao mar. Isso vai acontecer se você acreditar, se você não for limitado a essas fortalezas que tentam aprisionar e tentam parar a nossa fé. Depois, mais para frente, no livro de Atos capítulo 3, começa a contar uma história onde nós começamos a ver Pedro e João agora totalmente convencidos, com suas mentes renovadas, e agora eles estão aplicando tudo o que eles aprenderam e tudo aquilo que eles viveram com Jesus, e todas as informações que Jesus passou e tudo aquilo que Jesus fez. Eles deixaram com que aquilo o conduzisse a vida deles, fazendo com que o neurônio deles pudessem ser modificados a ponto de isso se tornar físico. Isso é uma neuroplasticidade. Depois disso, a gente vê aqui a neuroplasticidade já havia acontecido no cérebro dos discípulos. A mente deles havia sido modelada, os neurônios deles todos reorganizados, e também os circuitos neurais, por meio da aprendizagem e também da vivência que eles tiveram com Jesus. E agora, para eles também, o impossível já não era mais uma realidade, e sim uma opinião. Eles estavam com a mente deles completamente renovada pelos ensinamentos de Jesus, que os ensinou a não se limitarem
com a ciência, a não se limitarem com os ensinamentos que eles tinham desde a infância. Então, eles estão agora nesse contexto de Atos 3, eles estão agora diante de um deficiente físico que não podia andar, que estava pedindo ali uma esmola para eles, e Pedro olha no olho dele e determina que ele andasse naquele momento, e o deficiente, ele estava naquele momento instantaneamente curado. Por quê? Porque João e Pedro estavam com uma mente além das limitações, eles estavam com uma mente renovada, sabendo que Deus era capaz de fazer infinitamente mais além do que eles pediam ou pensavam, porque foi isso que Jesus os ensinou. Jesus os ensinou a ter uma mente além dos limites. Deus, Ele quer destruir as fortalezas da limitação que existe dentro de nós, assim como Ele fez com todos os discípulos, assim como Ele fez com o apóstolo Paulo, que nem sequer acreditava nele, e por não acreditar, ele perseguia todos aqueles que acreditavam em Jesus. E agora o apóstolo Paulo, com sua mente renovada, ele tem todas as fortalezas destruídas dentro da vida dele, a fortaleza da religiosidade que existia nele, a fortaleza da hipocrisia que existia nele, a fortaleza da perseguição que existia nele, a fortaleza do conhecimento, a fortaleza da intelectualidade humana, as fortalezas das limitações naturais. Tudo isso foi destruído de dentro da vida de apóstolo Paulo. Foram destruídas da mente de Saulo, que até então era Saulo. Tudo isso foi destruído quando ele se permitiu ser renovado pela palavra de Deus. Saulo de Tárcio, um homem inteligentíssimo, um homem poliglota, um homem sábio, criado aos pés de Gamaliel, ele se rende aos ensinamentos de Cristo, a quem ele perseguia, e uma neuroplasticidade aconteceu na vida de Saulo de Tárcio, aonde agora ele assume uma nova identidade em Deus. Agora já não era mais Saulo de Tárcio, mas era Paulo, o apóstolo. Quando nós deixamos ser renovados pela palavra de Deus, Deus, Ele muda a nossa identidade, Ele transforma, Ele tira as limitações humanas e coloca uma identidade que é a identidade que Ele colocou desde o princípio, a imagem e semelhança de Deus. De dentro de apóstolo Paulo foi tirado também as fortalezas do inferno, do engano, as fortalezas do pecado. E agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. E também através da vida dele, Deus começa a fazer grandes milagres. Pessoas eram curadas por suas peças de roupas. Pessoas eram transformadas pela sombra dele quando ele passava. Por quê? Porque ele conseguiu destruir a fortaleza da limitação que existia dentro dele, através da arma poderosa que Deus nos deu, que Deus te deu. Agora, usado pelo Espírito Santo de Deus, apóstolo Paulo agora cheio da presença de Deus, com uma nova identidade, onde agora as limitações humanas, as fortalezas do limite não poderia mais o prender. Ele escreve o que lemos no começo dessa pregação, que diz em Romanos 12, versículo 2: eu escrevo a vocês, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus não está limitada na ciência. A vontade de Deus não está limitada nas fórmulas físicas que conhecemos.
A vontade de Deus não está limitada na fórmula da criação, não. A vontade de Deus não tem limites, não tem. Você e eu precisamos entender que se Ele sentir vontade de fazer coisas que nós nunca vimos e coisas que nós nunca ouvimos falar, ou que nós nunca pensamos, Ele é capaz de fazer, porque para Ele não existe o impossível. O impossível não é uma realidade. Ele é capaz de fazer, porque Ele é quem traz à existência aquilo que não existe. Ele tudo pode fazer. Ele tudo pode fazer. Se você crê nisso, diga um amém aí na sua casa. Ele pode fazer. Ele é capaz de fazer um exército de homens nascerem das cinzas de um vale de ossos secos. Ele é capaz de fazer, acredite. Fortalezas da limitação humana, elas tentam limitar a nossa fé. Por isso, quando Deus ele pergunta a esse profeta, filho do homem, é possível esses ossos que você está vendo tornar a vida? E o filho do homem, um homem comum como eu e você, um profeta, ele responde a coisa certa. Ele diz assim: tu sabes, Senhor. Porque se ele se prendesse aos ensinamentos humanos que ele tinha, assim como eu e você, nós diríamos: é impossível. Mas quando ele diz, tu sabes, Senhor, ele diz, em outras palavras, é o Senhor quem determina isso. Se Deus fez a terra ser criada do nada, cientistas dizem que foi de uma explosão, pode até ter sido, mas o dedo de Deus estava por trás de tudo isso. É Deus que traz à existência aquilo que não existe. É Deus que pode fazer além dos limites. Foi Ele, a palavra de Deus diz que foi Ele quem limitou o mar, para que ele não viesse até a terra, para que tivesse a margem ali do mar. Mas o dia que Ele quiser dizer assim: mar, suba a terra, vai acontecer. Aquele que inventou a gravidade, aonde tudo cai, Ele andou sobre as águas. Ele é capaz de fazer além dos limites humanos, além dos limites da ciência. Ele é capaz de fazer isso. E nós precisamos entender a palavra dEle e sermos ensinados que todas as coisas é possível ao que crê. Se você crê, deixe Ele renovar a tua mente, deixe Ele renovar o teu coração, deixe Ele renovar a tua vida a ponto de uma nova neuroplasticidade acontecer no seu interior, a ponto de fazer com que os ensinamentos que Ele te dá venham transparecer, venham ser fisicamente construídos. Renove a sua mente nessa grande realidade de que Deus pode fazer infinitamente mais além do que você pensa ou imagina. Creia nisso, porque o seu cérebro é capaz de reorganizar os neurônios e também os circuitos neurais, moldando-se a níveis estruturais por meio da aprendizagem e também da vivência com Deus. Viva com Deus, viva o sobrenatural, porque tudo é possível ao que crê. Que as fortalezas da limitação humana, que as fortalezas da limitação que nos foi imputada desde pequeno, e dos ensinamentos naturais desse mundo, sejam destruídas na nossa vida, em nome de Jesus. Que nós não venhamos nos conformar com o que a ciência diz, ou com o que o médico disse, ou com o que alguém disse que não é possível, mas que nós possamos renovar a nossa mente com aquilo que Deus diz que é possível.
que seja destruída da nossa vida em nome de Jesus. Todas essas fortalezas que nos limitam e que tentam destruir a nossa fé, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma mente renovada para viver o sobrenatural de Deus dia após dia. Nós só podemos viver o sobrenatural de Deus quando a nossa mente for renovada, quando nós começarmos a acreditar que tudo é possível àquele que crê. Deus quer transformar a tua vida, Deus quer transformar a tua mente, Deus quer que você creia nele ainda mais. Deus quer que você tenha uma mente parecida com a dele, a mente que diz e as coisas acontecem, a mente que fala e as coisas acontecem. Foi assim que Deus criou o céu, foi assim que Deus criou a terra, com a palavra profética, e haja luz, e a luz passou a existir. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a tua mente, Deus quer usar a tua boca para dizer: aconteça, e acontece. Foi isso que Pedro disse com aquele homem que estava coxo: levanta e anda. E ele levantou, e no mesmo instante ele começou a andar, porque a mente de Pedro agora era a mente de Cristo. Que a tua mente agora seja a mente de Cristo, seja a mente renovada que Ele sonhou para você, que Ele sonhou para mim, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus faça a tua mente ser renovada, conectada com aquilo que Ele sonhou, com aquilo que Ele quer fazer. Aleluia. Que uma nova neuroplasticidade aconteça no seu interior, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, em Jesus, com poder eu me levantarei, nele vou viver. Em Jesus, com eu me levantarei, nele vou viver. Declare isso com toda a força e fé. Oh, em ti eu me levanto, declaro a tua lei. Tu és Deus soberano, te glorificarei. Eterna é a tua palavra, teu reino não tem fim. Para sempre os teus louvores eu cantarei assim. Nenhum poder te enfrenta, nem maldição ou mal. A ti pertence a glória, pois não há Deus igual. Eu canto os teus louvores e vou testemunhar. Oh, toda mente antiga fica para trás em nome de Jesus. Nós nos levantamos com a nossa mente renovada em ti, Senhor. Oh, eu me levantarei, nele vou viver. Oh, com poder
Senhor, em Ti nós nos movemos, em Ti nós existimos, em Ti nós caminhamos. Espírito Santo de Deus, sopre sobre nós. Um dia o Senhor disse a Nicodemos, Jesus, que aqueles que nasceram do Espírito, eles são novas criaturas. E o vento sopra e ele vai aonde o vento quer. Que o Teu vento sopre sobre nós, sopre sobre a nossa mente, sopre sobre o nosso intelecto, sopre sobre a nossa alma nessa hora. E venha, Senhor, desfazer as limitações que nos impedem de acreditar no Seu sobrenatural. Que o Teu vento sopre na nossa mente, para que nós possamos ser conduzidos de acordo como Tu queres, Senhor. Se for preciso andar sobre as águas, nós andaremos. Se for preciso atravessar o mar que se abriu, nós atravessaremos, sem duvidar. Se for preciso declarar cura, nós declararemos no Teu nome, porque o Senhor é capaz de fazer aquilo que vai além dos nossos limites humanos. Por isso, em nome de Jesus, eu oro que o Senhor venha destruir toda fortaleza da limitação humana das nossas mentes, fortalezas que tentam sufocar a nossa fé, fortalezas que tentam fazer a gente duvidar daquilo que o Senhor é capaz de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, fortalezas sejam destruídas, sejam dissipadas agora. Em nome de Jesus, renove a nossa mente, Espírito Santo. Renove a nossa mente na Tua palavra. Ajude-nos a entender os Teus ensinamentos, os ensinamentos que nos diz que nós somos capazes de fazer coisas grandiosas. O Senhor mesmo disse, Senhor, que obras ainda maiores faríamos. Mas para isso nós precisamos ter a Tua mente. Coloque em nós a mente de Cristo, Senhor. Coloque em nós uma mente que ama, uma mente que liberta, uma mente que transforma, uma mente que liberta, que transforma, que purifica. Oh Senhor, mas com amor. Ajude-nos a entender, Senhor, que fortalezas, Senhor, das mágoas possam cair de dentro de nós, e que em nome de Jesus a maior de todas as fortalezas possa ser erguida de dentro de nós, que é a Tua presença, porque o Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a maior fortaleza que nós devemos edificar dentro de nós. E se a Tua presença estiver em nós, nós estaremos prontos para amar, prontos para edificar, prontos para construir, prontos para fazer o sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, visita os hospitais nessa hora, que o Senhor possa soprar vida sobre eles. Em nome de Jesus, pessoas que estão desacreditadas pela medicina, que o Senhor venha alcançar agora. Tira, Senhor, esses homens enfermos dessa cama, Senhor, em nome de Jesus. Ainda que muitos estejam como vale de ossos secos, nós dizemos: ossos, voltem ao seu lugar, tendões, voltem ao seu lugar, carne, volte ao seu lugar, e o Senhor levantará um exército, porque essa é a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, alinha nossa mente com a Tua, alinha nossa visão com a Tua, alinha o nosso entendimento com o Teu. Não deixe nossas limitações, o nosso próprio entendimento limitar aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, mas que seja feita a Tua vontade, porque no final desse versículo diz que a Tua vontade é boa, que a Tua vontade é perfeita, que a Tua vontade é agradável. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como também é no céu. Se no céu é possível acontecer, que aqui na terra também seja, que seja feita na terra aqui como também é no céu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Pai.
Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Se você pode, levante suas mãos ao céu. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça redentora do nosso amado Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito Santo de Deus esteja na tua vida hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Se você pode, diga amém. Receba um abraço virtual. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado por ter estado com a gente, mais um culto. E não se esqueça, se você está conosco pela primeira vez, entre em contato com a gente. Compartilhe esse vídeo, abençoe alguém em nome de Jesus. E se você desejar contribuir com a gente, está aqui todas as nossas informações. Contribua. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Obrigado por ter